Português Suave na Rádio Observador, hoje em direto. Olá, Marco Neves, bom dia. Cá estamos. Até parece estranho estarmos aqui ao domingo a falar assim. Pois, normalmente as pessoas não sabem, não é? Sim. Mas muitas vezes nós gravamos uns dias antes e hoje estamos aqui mesmo em direto. E entretanto tudo pode correr mal. Exato, mas vamos aproveitar isso. Se quiser nos enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 910024185, mensagem de texto a dizer que nos está a ouvir, pode fazê-lo. Vamos ver, Quem é que está aí desse lado. Vai começar aqui o telemóvel a vibrar intensamente. O que é que falamos hoje? Hoje falamos de eleições, tem de ser, embora de uma forma muito ali, não é bem das eleições, mas de algo que aconteceu e de uma expressão que usamos para descrever isso que aconteceu. Depois vamos passear por Lisboa, hoje não vamos sair de Lisboa, e depois temos uma dúvida no final. O dia hoje não combina assim muito a passeios. Pois, mas se bem que a chuva só vem mais para o final do dia aqui, pelo menos na zona de Lisboa. Passeamos com a voz. Vamos a isto. A língua nas notícias. Vamos falar de uma expressão que usamos muitas vezes e se calhar... Usámos na última semana, digo eu, porque tivemos um resultado eleitoral aqui em Lisboa em que 2 partidos ficaram separados por 3 votos. Portanto, a CDU na contagem oficial. E isso foi bastante, como é que eu dizer, teve influência no resultado e no número de vereadores. E as pessoas provavelmente usaram, digo eu, Res Vescam Doric. O resultado Res Vescam Doric, que é uma expressão muito engraçada, muito antiga, com um bairro de Lisboa e que tem uma origem, digamos que bastante... A questão não é ser misteriosa, e é misteriosa. Há demasiadas soluções, há demasiadas teorias para esta expressão. Pode existir porque a estrada que delimitava Lisboa no século XIX passava por Camdoric, era ali Res Vescam Doric. Sim. Pode ter sido porque o marmote de 1755 chegou quase a Camdoric, mas não ultrapassou. Tantas explicações. E pode ter sido por causa da Batalha de Ourique, e nesse caso não terá nada a ver com o bairro de Lisboa. A verdade é que eu das 3, não tenho nenhuma forma de, como se diz, adjudicar esta questão. É daquelas que ficam em aberto. Ficam em aberto. Eu das 3 desconfio que a primeira é a mais provável, da estrada que limitava Lisboa. A última da Batalha de Ourique parece-me ser a menos provável, porque é demasiado, digamos que, apesar de todas as expressões, não me parece que... E parece-me estar muito associado a Lisboa. Enfim, mas é só uma impressão, não tenho nenhum dado concreto. E isto acontece muito com as expressões populares. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual é a origem desta expressão ou daquela? E ficam muito tristes quando eu digo que não se sabe. Em alguns casos sabemos, mas porque estas expressões são criadas no dia-a-dia, às vezes num grupo de amigos, ou entre uma pessoa que se lembrou ali de fazer uma piada. Às vezes a piada até já podemos nem sequer compreender, porque já não temos o conhecimento do que é que aconteceu ali, mas a expressão depois vai ficando e não sabemos. A língua é assim, há coisas que nós não sabemos, e este é um daqueles casos em que nós não sabemos. A Wanda não nos está a ouvir de Campo de Ourique, mas sim de Campo de Lide. Está a ouvir a Rádio Observador. Por acaso eu ontem fui a Campo de Ourique e a Campo de Lide e andámos ali às voltas em Campo de Lide e Campo de Ourique, e estão lá muito perto uns do outro. Enviam-nos mensagem através do 910024185. Marco Neves, vamos avançar, vamos até ao mapa da língua. Continuamos em Lisboa, não é? Sim, vamos aí. E vamos falar de expressões com ruas ou bairros. Lisboa. E se alguém quiser enviar agora pelo número de telefone que vais dizer outra vez, 910024185, é o WhatsApp da Rádio Observador. Se alguém quiser enviar mais alguma, eu lembrei-me aqui de 4. Uma delas, por acaso, nós temos mais indicações, aliás, 3 delas nós até sabemos bastante bem o que é que aconteceu. Só esta de Campo de Ourique, a primeira é Res Vescam Doric. A segunda são as obras de Santa Engrácia, em que nós sabemos que foram obras que duraram muito tempo, por isso aí a origem é bastante clara. Cair o Carmo e a Trindade está... Gosto muito desta, por acaso. Está relacionada com o terremoto e é muito engraçada, cair o Carmo e a Trindade. Não do terremoto, mas da expressão. Imagina, não vamos confundir aqui conceitos. Não convém. O teu acontecimento histórico. As pessoas podem ouvir e podem achar que eu sou a favor do terremoto. Não, nós somos contra o terremoto, mas não há nada que possamos fazer contra os terremotos, na verdade. Depois temos meter o Rossio na Rua da Betesga, que também tem que ver com o terremoto. Em princípio, aí já não temos tanta certeza, mas ela aparece pela primeira vez num livro que já falei aqui muitas vezes, que é um livro muito engraçado, o Enfermidades da Língua, de Manuel José de Paiva, que surgiu ali 2 ou 3 anos depois do terremoto, em que ele já refere esta expressão, meter o Rossio na Rua da Betesga. Para que esta expressão faça sentido, é preciso que o Rossio seja muito maior do que a Rua da Betesga. E antes do terremoto não era. A Rua da Betesga era muito grande. Sim. Só depois do terremoto é que ficou um pouco mais pequena. E por isso, nós sabemos que imaginamos que esta expressão, em princípio, terá surgido entre o terremoto
e o momento em que este livro é escrito, que é a primeira vez que ela aparece, que foi 2 ou 3 anos depois. Portanto, é uma expressão que, ao contrário do Resvéscam de Auric, está ali muito bem localizada no tempo, terá vindo desses ali entre 1755 e 1759 no máximo. Qual é a expressão que tu mais gostas destas que acabaste todas? de dizer? O Carmo e a Trindade, acho que é engraçado. Ainda assim acho que continua. Acho que uso mais o Resvéscam de Auric. É possível, eu acho que todas as... Deve ser a mais utilizada, não é? Embora o Carmo e a Trindade também se use muito, acho eu. O Rocio na Rua da Betesga já não é assim tão usada, mas acho que todos conhecemos. Há aqui uma particularidade que eu não sei, e mais uma pergunta para quem nos está a ouvir. A verdade é que são expressões que praticamente todo o país conhece. Isto mostra algo que é uma característica da língua, não só de Portugal. Muitas vezes a capital está particularmente exposta ao resto do país e o resto do país conhece bem a capital e as expressões que vêm da capital. Usam-se norte a sul, não é? Exato. Ao contrário, nem sempre acontece. Muitas vezes os lisboetas não conhecem expressões do resto do país. E neste caso quem está a perder são os lisboetas, há que dizer. Pois, não queria ser eu a dizer, mas foste tu. Enfim. Sim. Tens alguma expressão eu já sabia que tu me ias perguntar, mas eu sofro de uma doença, mas não é. De um problema que é uso muitas expressões, mas depois não me lembro. É normal, isso é porque normal. é tão, às vezes tão difícil. Normal usá-las. Eu uso muito a palavra morcão. Pronto. É lá de cima. Mas não sei se pode ser considerada uma expressão. Bem, lá de cima também é uma expressão lisboeta, porque as pessoas do norte não vão dizer lá de cima, não é? Agora não me estou a lembrar de nenhuma. Entretanto, estamos a receber aqui chamadas no nosso telemóvel. As pessoas estão a telefonar. Não sei se querem falar connosco. Querem falar. Mas isto mostra bem uma coisa. A língua está ali. Nós damos atenção à língua. Neste programa estamos sempre a dar atenção à língua e olhar para a forma como. Para as expressões e para as palavras, mas a língua no dia-a-dia está ali por baixo quase do consciente, ou seja, nós temos a língua toda no cérebro e vamos usando sem estarmos... Agora, será que a expressão que eu vou usar é adequada? Não, nós estamos a usar de forma muito imediata. Isso é muito mas agora fiquei frustrado porque me perguntaste e eu não me estou a lembrar de nenhuma. Para a semana nós falamos disso. Vamos avançar. Trabalho de casa. Vamos para os mitos tu também, e dúvidas. Se tu me perguntasses alguma de Lisboa. Ou de Lisboa, de Peniche. Ou de Peniche, pois. Eu também, se calhar, à primeira também não ia conseguir dizer nada. É assim. Estamos quites. Vamos para os mitos e dúvidas da língua portuguesa. Temos mensagens? Temos mensagens. A Sofia Figueiredo disse: ouço a Rádio Observador a partir de Vila Nova de Gaia e uso muito o Caio, Carmo e a Trindade. Um bom domingo para vocês. Lá está, até Vila Nova de Gaia. Um abraço até Vila Nova de Gaia. O que é que temos aqui na nossa última rubrica? Portanto, já fomos de Campolida a Vila Nova de Gaia. Na última rubrica eu tinha pensado num tema, mas vou confessar que mudei agora à última hora. Ou será a última da hora? Fica para depois. Olha, aquela questão do Presidente de Câmara e Presidente da Câmara, muitos jornalistas aqui da rádio me perguntaram qual é que era e eu. Ouçam o episódio. E ouviram? Sim, espero que sim. mesmo em semana de eleições tiveram tempo. Bem, tinha pensado falar de algo que um pouco mais, digamos, quase teórico, que é a idealização que nós fazemos de determinadas fases da língua. Nós muitas vezes pensamos que a língua se falava muito bem em determinada altura. No entanto, se formos a essa altura... E geralmente sempre para trás, não antigamente. Para trás. As pessoas, em geral, acho que não idealizam o futuro. Nem o presente. O presente, então, ninguém idealiza. Não há ninguém que diga, bem, hoje estamos na época em que melhor se fala português. Nunca ouvi ninguém dizer isso. É sempre o passado e é sempre uma altura particular. Muitas vezes é a infância da pessoa, ou às vezes é a altura em que os clássicos foram escritos, mas esquecem-se que se nós aterrássemos nessa época e falássemos com as pessoas teriam precisamente a mesma impressão, não saberiam sequer que estavam na época em que os clássicos foram escritos e diriam que todas as pessoas andam a falar de forma um pouco estranha e que os jovens, enfim. Mas acabei por receber uma mensagem que eu recebo com muita frequência, nós já falámos disto aqui, então. Que é o Carlos Guilherme, que me enviou uma mensagem poucos minutos antes de nós começarmos, a dizer que estava a discutir, só foi com um amigo brasileiro e o amigo estava a dizer: porque é que vocês aí em Portugal dizem mais pequeno e nós dizemos menor? E o Carlos perguntou-me o que é que aconteceu aqui. Por que razão nós dizemos mais pequeno, mas depois não dizemos mais grande? O que aconteceu, Marco? Aconteceu foi. Explica lá. Nós temos uma forma regular de criar o comparativo de superioridade dos adjetivos. Dizemos mais alto, mais baixo, mais forte, mais fraco, mais aborrecido, mais o que nós quisermos. E no pequeno também sempre usámos isto, em português. Desde o início nós temos registros escritos de mais pequeno. Há uma exceção com o maior, porque nós de facto não dizemos mais grande. Por que razão é que esta exceção surge? É porque os falantes acharam que era estranho dizer mais grande por algum motivo. Ninguém sabe, mais uma vez, ninguém sabe exatamente de onde é que vem. Mas a exceção em Portugal é só mais grande, não se pode dizer, só podemos dizer maior. Podemos dizer mais grande se for algo como mais grande que bonito, por exemplo. Nesse caso podemos. No Brasil,
também sempre foi assim, até ao século XX, em que algumas pessoas pensaram, então, mas se nós não podemos dizer mais grande, também não deveríamos poder dizer mais pequeno. E então começaram a propalar esta teoria e ela pegou. Mais pegou grande, fogo. Eu confesso, sou mais muito grande estranho. Não, e não, em português nós não dizemos mais grande em geral, ou pelo menos se dizemos somos corrigidos a seguir. Em espanhol já se pode dizer mais grande. Mais grande. Mas em português, tanto em Portugal como no Brasil, o grande é maior. É um comparativo irregular. No pequeno nós usamos o regular. Nós depois em Portugal, no Brasil também se tornou regra não dizer mais pequeno e passar a dizer apenas menor. Mas nós em Portugal temos aqui uma particularidade, nós continuamos a usar menor, só que usamos menor em situações muito particulares. Usamos menor ou seja, um menor, uma pessoa que tem menos de 18 anos, mas enquanto adjetivo nós usamos para dimensões particulares. Por exemplo, se eu disser tem um peso menor, nós dizemos assim, nós não dizemos tem um peso mais pequeno, fica um pouco estranho, ou um comprimento menor, quando estamos a falar de dimensões que são medidas numericamente, aí nós dizemos menor. Portanto, é uma particularidade, uma complicação da língua que é, sim, a língua é complicada. Mas só para dizer então que em Portugal nunca foi erro dizer mais pequeno, ao contrário de dizer mais grande, aí sim é considerado erro. No Brasil também não era erro e agora é. Portanto, não é uma questão de falta de lógica, porque na verdade o mais pequeno é que está a seguir a lógica normal. Não sei se... Olha, nós entretanto vamos aqui recebendo mensagens no WhatsApp. A Madalena Marques diz que nos está a ouvir da Torreira, que é perto de mim, eu sou de São João da Madeira, portanto somos quase vizinhos, com uma manhã chuvosa, e ela disse, filho de peixe sabe nadar. Filho de peixe sabe nadar? Sim, deixou esta expressão por aqui. É para nós analisarmos? Sim. Está bem. E também recebemos hoje não, mas obrigado. Fica para uma próxima. Expressão engraçada. Nós podemos fazer uma lista com expressões com animais. Devemos fazer isso. E aí deve haver imensas. Há muitas. Recebemos outra mensagem que não está identificada, mas que diz: nasci e vivi metade da minha vida em Campo de Ourique, e a pergunta é, de onde é que vem o resvés sem o Campo de Ourique? O resvés, não tenho aqui agora assinalado, mas está perto de resvalar, ou seja, é uma expressão que tem uma origem antiga, que quer dizer estar ali mesmo perto de alguma coisa, e nós usamos-la fora desta expressão. Está ali resvés a bater na parede, mas não deixa de ser uma palavra que está a caminhar para ser um tal fóssil, ou seja, uma palavra que já quase só se usa nesta expressão em particular. Lembras-te que no último episódio falámos sobre Braga. És de Braga, deixar a porta aberta. O João Torres, nesse episódio, no Spotify, diz que é de Braga e que nunca sentiu essa expressão como ofensiva, e diz que está relacionada com o facto de não se fechar a porta e que é uma alusão ao Arco da Porta Nova, que é um monumento que fica em Braga e que não tem porta. E depois o Tiago do Carmo, em resposta, diz sempre achava que fosse por causa do São Bento da porta aberta, e depois houve alguém que disse, já mandar abaixo de Braga. É outra história. Andar abaixo de Braga tem aqui uma conotação mais negativa, não é? Temos de fazer um episódio só sobre Braga e sobre outras cidades lá mais para norte. Há tanta riqueza na nossa língua portuguesa. E tenho a certeza que todas as cidades têm algumas expressões que se calhar estão relacionadas com um bairro ou com uma... Enfim, enviem até ao próximo episódio. Sim, e isto foi giro aqui com a dinamização dos nossos ouvintes ao longo deste episódio, que fica por aqui. Fazer mais vezes assim. Sim. Nós estamos de regresso na quarta-feira. Dúvidas para o e-mail, Marco? portuguessuave@observador.pt. E o número do telefone? 91. Boa! 002 41 85. Podem enviar áudios através do nosso WhatsApp até 30 segundos, ou se quiser escrever uma mensagem de texto para depois esclarecermos tudo no episódio de dúvidas de quarta-feira.